Geralmente quem quer comprar iPhone não é o tipo de pessoa que pensa em um Xiaomi. A mesma coisa acontece no inverso, né? Já que o ato de importar celular muitas vezes está relacionado a economizar dinheiro e a última coisa que Apple é barato. Mas as duas empresas lançam coisas legais e lançaram topos de linha respeitáveis este ano. Seria legal, né, então a gente colocar esses flagships, um de cada, lado a lado para ver como eles se saem, certo? Então veja o Mi 10 Ultra batalhar contra o iPhone 12 Pro Max nesse comparativo do tudocelular.com. A Apple segue uma ideia mais própria e dita tendências, principalmente no módulo da câmera, né, que pegou como vírus em outras marcas Android. É um módulo quadrado com câmeras saltadas e traços retos que nem o restante do corpo. A maçã quis voltar aos velhos tempos e o iPhone 12 Pro Max se parece com os primeiros modelos, com corpo em aço inoxidável e laterais retas. A traseira é em vidro Gorilla Glass fosco e na frente o notch ainda é enorme e pega boa parte de cima da tela. O Mi 10 Ultra segue uma linha mais genérica, com corpo mais arredondado, câmera disposta em uma fileira vertical. O seu diferencial está na traseira em vidro Gorilla Glass 6 brilhante que é transparente, mostrando os componentes dentro do aparelho, é muito bonito. Neste Xiaomi, o notch é mais discreto, ficando em furo no canto da tela. Ele é mais leve e mais estreito, porém mais alto e mais espesso que o iPhone. Também não conta com qualquer proteção, enquanto que o iPhone 12 Pro Max tem IP68. Esse iPhone 12 Pro Max também, ele é Dual SIM, mas naquele esquema de ter um SIM comum, né, e um eSIM, sem slot para cartão SD. O Mi 10 Ultra também não é híbrido, mas ele também, apesar de ser Dual SIM tradicional, não tem espaço para o cartão de memória. O Face ID é a aposta da Apple para desbloqueio biométrico facial e é um método rápido e seguro. No Mi 10 Ultra temos sensor abaixo da tela do tipo óptico, mais seguro, mas nem tão veloz. Por fim, o Xiaomi tem conexão USB-C, que é mais popular do que a Lightning, proprietária do iPhone. O iPhone 12 Pro Max abre o placar. Ninguém quis economizar em tela aqui, mas a Xiaomi tem um trabalho grande para bater a Apple, mesmo os dois displays sendo do mesmo tamanho, 6.7 polegadas com aspecto de 19,5 por 9. A proporção tela-corpo é ligeiramente maior no Mi 10 Ultra. A Apple traz a sua Super Retina XDR OLED, enquanto a do Mi 10 Ultra é apenas OLED, com a vantagem de ser 120 Hz com mudança de taxa automática, dependendo do conteúdo que você estiver vendo, e ter resposta de 240 Hz. A definição é Full HD Plus para ambos, que também contam com HDR10 para ver conteúdo no YouTube, Netflix, Amazon Prime e outros. O iPhone 12 Pro Max ainda tem Dolby Vision, né, para conteúdos também selecionados e a calibração de cores muda de acordo com o ambiente. Os dois possuem brilho máximo idêntico e se saem muito bem sob a luz do sol, mas o pico de brilho é maior no iPhone. Então temos um empate aqui entre os 120 Hz do Xiaomi e as tecnologias do iPhone. Dois topos de linha têm esperadamente som estéreo, mas bizarramente não tem mais fones de ouvido. O segundo alto-falante é também o de chamadas e isso faz com que o falante da parte inferior, mais forte, tenha que equilibrar a diferença. No geral, o som em ambos é bom, tem boa potência e se saíram bem para vozes em vídeos e também em músicas. Mas, lado a lado, o iPhone 12 Pro Max conta com um áudio mais encorpado, mais envolvente, enquanto que o do Mi 10 Ultra é mais seco. Então o ponto do áudio fica para o iPhone 12 Pro Max. Tanto o iPhone 12 Pro Max quanto o Mi 10 Ultra saem bem atualizados das suas caixas, com o iOS 14 e o Android 10 com a MIUI 12. A Xiaomi certamente deve fornecer aí até uma ou até duas atualizações para o seu celular, mas a Apple pode chegar até 5 anos de updates em seus aparelhos. Só agora que a Apple resolveu abrir o seu sistema para mais personalizações, como widgets, gaveta de aplicativos, sendo um sistema muito fluido e que conversa bem com todos os aparelhos a que eles chegam. A MIUI é mais robusta nesse assunto e permite uma série de modificações e personalizações na sua interface, como o uso de temas. A MIUI 12 traz novidades como opções de privacidade aprimoradas, janelas flutuantes, centro de controle dedicado na aba de notificações e papéis de parede elegantes integrados à tela de bloqueio. Nas conexões, eles esperadamente já contam com 5G, além do Wi-Fi 6, NFC e GPS. Aqui, o Mi 10 Ultra ganha vantagem porque além de ele ter o Bluetooth 5.1, que é um pouco mais recente que o do iPhone, ele também tem aquele querido sensor infravermelho para controlar outros eletrônicos. Um mais atualizado, o outro com mais conexões, chegamos a mais um empate. Os processadores mais atuais integram o conjunto de hardware dos nossos competidores. Do lado da Xiaomi, o Mi 10 Ultra tem o Snapdragon 865, acompanhado de 8, 12 ou 16 GB de RAM. O iPhone 12 Pro Max integra o Apple A14 Bionic com 6 GB de RAM, só isso. Sem microSD para ninguém, ficamos com armazenamento de 128 a 512 GB para os dois. Nos benchmarks, eles são muito parecidos, e o iPhone é pouco menos de 2% mais rápido nos números. Já nos nossos testes padronizados de abertura de aplicativos, o iPhone 12 Pro Max se sai 45% mais eficiente, sendo o mais rápido em nossos testes este ano. O Mi 10 Ultra não é ruim, vai ser excelente para uso no dia a dia também, só não vai ser
ser o mais rápido. No caso dos jogos, os dois vão rodar bem em qualquer título que você desejar, até os mais exigentes. Porém, o Mi 10 Ultra se sai melhor por ter a tela de 120 Hz e o modo Game Turbo com várias ferramentas para ajudar na jogatina, sendo até possível medir a taxa de quadros por segundo. Mas ainda assim, o ponto fica com o iPhone 12 Pro Max. Chegamos na bateria e enquanto o Mi 10 Ultra trabalha com um número dentro do esperado de 4.500 mAh, o iPhone 12 Pro Max causa com 3.687 mAh. Mas será que a Apple banca essa quantidade de bateria? E a resposta é sim, banca indo melhor do que o Mi 10 Ultra, chegando a 20 horas e 43 minutos contra quase 18 horas do Xiaomi. Isso com menos bateria. Mas se você não se importa muito com isso, saiba que os dois vão aguentar muito bem um dia longe da tomada. E falando em tomada, como o iPhone vem sem fones e também sem carregador, nós usamos o do iPhone 11 Pro, já que é isso que a Apple sugere que a gente faça. Assim, com um carregador antigo de 18 watts, foram quase 2 horas para carga total. Nesse ponto, o Mi 10 Ultra dá uma lavada, porque ele vem com um carregador 10 vezes melhor, de 120 watts, e a bateria desse celular é recuperada em apenas 30 minutos. Os dois têm carregamento sem fio, sendo que o da Apple é um magnético e o da Xiaomi é rápido, com 50 watts. Então, acho que é justo a gente dizer aqui que temos um empate. Câmeras, câmeras e mais câmeras. Além da presença de muitos sensores, também vemos uma briga por número de megapixels, capacidade de zoom e outros. Mas não é o caso da Apple, que como na bateria parece mais, easygoing na coisa. O iPhone 12 Pro Max tem uma wide principal de 12 megapixels com abertura 1.6 PDAF e IBIS, uma telefoto de 12 megapixels com PDAF e estabilização óptica junto a zoom óptico de 2,5 vezes, uma ultra-wide de 12 megapixels e um sensor TOF LiDAR. Já o Mi 10 Ultra tem uma wide principal de 48 megapixels com abertura 1.9 PDAF, foco a laser e estabilização óptica, uma telefoto do tipo periscópio de 48 megapixels com PDAF, estabilização óptica, zoom óptico de 5 vezes e zoom híbrido de 120 vezes, uma telefoto de 12 megapixels com PDAF e 2 vezes zoom óptico e uma ultrawide de 20 megapixels com PDAF. Já pegando aí pelo DxOMark pelo qual os dois passaram, o Mi 10 Ultra ocupa atualmente a segunda posição, o iPhone em quarto lugar. Isso não significa muito, porque são só apenas uma diferença de 3 pontos, mas e nos nossos testes práticos? Fizemos um comparativo de câmeras desses dois celulares junto com o Galaxy Z Fold 2 da Samsung e o Note 20 Ultra também da Samsung, e o placar foi favorável para o Mi 10 Ultra e o iPhone 12 Pro Max. A pontuação de ambos também foi próxima, como a do DxO, com o Xiaomi sendo um pouquinho melhor. Nas fotos gerais, os dois fazem capturas excelentes usando os seus sensores de qualidade. No modo noturno, os dois são bons, mas enquanto a Xiaomi acaba forçando demais para trazer mais luz, o iPhone consegue ser mais equilibrado em cores. No HDR, o iPhone 12 Pro Max tem o melhor equilíbrio entre luz e contraste, mas em sombra, o Mi 10 Ultra trouxe um contraste melhor, com a Apple exagerando nessa parte. Na lente teleobjetiva, o iPhone tem nitidez inferior e foto mais escura, mas mostra mais elementos do cenário. O Mi 10 Ultra capturou a imagem mais nítida, mas estoura a luz de fundo. Para os sensores wide, a Apple ainda precisa melhorar porque ela apresentou menos detalhes, muita diferença em relação ao sensor principal e imagens mais escuras. O Mi 10 Ultra tem bons ângulos e melhor qualidade de imagem. A Xiaomi também leva na macro e no zoom. No geral, o iPhone tem grandes destaques, mas o Mi 10 Ultra ele é mais equilibrado, então ele fica com ponto. O iPhone 12 Pro Max não filma em 8K, mas nem precisa. Ainda é um destaque grande em vídeos e o Mi 10 Ultra precisa de melhorias. O Mi 10 Ultra filma em 8K. Não é ruim, tem ótima estabilização, tem ótima qualidade, o Mi 10 Ultra, mas peca um pouco no foco. Já o seu rival da Apple filma em Dolby Vision, com cores mais nítidas, tem estabilização eficiente, foco ágil e captura de áudio limpa. O ponto dos vídeos é do iPhone 12 Pro Max. Na câmera frontal nós estamos falando de 20 megapixels com abertura 2.3 no Mi 10 Ultra e de 12 megapixels com abertura 2.2 no iPhone 12 Pro Max. É provável que a Xiaomi precise aí acertar suas selfies com update, mas é possível ver que essa ainda é uma questão mal resolvida pela chinesa. Os detalhes das fotos são bons, mas o Mi 10 Ultra erra no balanço de branco e no contraste de imagens. Já o iPhone 12 Pro Max leva isso com maestria e apesar de amarelar as fotos como ele sempre fez, tem os melhores detalhes, efeito retrato mais preciso e bom contraste e nitidez. O mesmo fica valendo para as fotos noturnas, então o ponto das selfies é claramente do iPhone 12 Pro Max. A parte dolorida é para quem quer tudo isso de qualidade de um celular ou de outro, o preço. O Mi 10 Ultra não é vendido no Brasil, então estamos falando de preços sem a incidência de impostos. Ele chegou no mercado internacional com preços a partir de R$ 4.400 e agora tá entre R$ 4.500 para o mais simples até R$ 8.100, dependendo aí de armazenamento e RAM. O iPhone 12 Pro Max é vendido oficialmente no Brasil e no seu lançamento ele custava R$ 11.000 a versão mais simples. E iPhone é um bicho que baixa pouco de preço, então por isso
ele está por R$ 9.900 atualmente. Um problema do Mi 10 Ultra tá em ele não ser versão global. Isso dificulta um pouco seu uso, né? Ficando mais para quem entende de troca de ROM, essas coisas assim, porque senão ele não vai estar no seu idioma, não vai vir com os apps do Google. Então, uma escolha entre o modelo mais caro e mais fácil ou mais barato para quem tem mais expertise em tecnologia. Mas de qualquer forma, a gente está falando aqui de uma diferença de R$ 5.500 a menos. Por isso, esse ponto é do Mi 10 Ultra, que fica com o custo-benefício. Esse é um daqueles casos em que um aparelho ganha, mas os pontos obtidos pelo outro são em pontos chaves, e aí a coisa fica mais difícil de decidir. O iPhone 12 Pro Max é um smartphone excelente, com uma etiqueta premium em tudo, até no preço. O Mi 10 Ultra tem melhores fotos, tem tela de 120 Hz, recarrega mais rápido e ainda pode ser mais de R$ 5.000 mais barato. São coisas assim importantes, né, para quem procura um aparelho topo de linha neste ano. Ainda assim, o iPhone tem as atualizações longevas, mais bateria, proteção contra água e poeira e um desempenho excepcional. Fica difícil decidir se, por exemplo, o dinheiro não estivesse envolvido. Mas e você? Pensa em ter um Mi 10 Ultra mesmo sem ser global? Ou gastaria um dinheirão comprando um iPhone novinho? Queremos saber aí embaixo qual dessas loucuras que você faria. E se você quiser efetivar a loucura, a gente também deixou links para você pelo menos pagar os melhores preços em cada um deles. Eu fico por aqui e até a próxima!